as Bíblias. Abra lá em 1 de Samuel, capítulo 2. A gente vai ler um trecho nesse capítulo. Depois a gente vai para o capítulo 4 e a gente vai falar. A gente tem pregado muito sobre geração, paternidade, pai, filho, filho, pai, né? Da visão de Cristo. Amado, eu vou dar hoje uma palavra de despertamento sobre isso. Não se assuste. Uma palavra de despertamento para você acordar. Eu creio que Deus vai falar contigo essa noite em nome de Jesus. Vamos ler o texto. 1 de Samuel 2, 12 ao 14. Depois a gente vai lá para 1 de Samuel capítulo 4, tá? Vamos lá? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Capítulo 4, versículo 11. Você vai entender. Vamos do 11 até o 21. Deus venha falar com você essa noite. Subtítulo, né, para muitas Bíblias fala assim: a arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma caldeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. E estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande destroço entre o povo. E além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da caldeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora e mulher de Finéias grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se, deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Porquanto a arca de Deus foi levada presa por causa do seu sogro e do seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Curva suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, fala os nossos corações essa noite. Espírito Santo, Tu venhas a falar aos corações. Tu és o principal dessa festa, Tu és o principal desse lugar. Espírito Santo, nos ensina essa noite. Me usa como instrumento de Tuas mãos. Em nome de Jesus, fala ao Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Uma passagem tremenda.
A gente aqui vê vários aspectos. Eli teve um destino terrível com a sua família, que viveu um momento, sabe? Um momento, ele era um sumo sacerdote, ele era juiz naquela época de Israel, e ele viveu um dos momentos mais terríveis. Ele perdeu a família toda. Ele dava mais atenção aos seus filhos do que o próprio templo, do que a própria presença de Deus. Ele não corrigia os seus filhos, a ponto, sabe, de negligenciar o que eles faziam dentro do templo. Um dos pecados piores que a gente leu do capítulo 2 era que os filhos chegavam no sacrifício que o povo fazia, eles roubavam, tiravam da panela e da marmita ou do caldeirão uma grande parte da carne que era sacrificada a Deus. Ou seja, os pais espirituais, aqueles que foram levantados para os filhos de Israel, além de não sacrificar, roubavam o sacrifício. Isso é muito sério. Além de eles não sacrificarem, eles roubavam o sacrifício dos filhos espirituais que estavam crescendo. Eles eram referência, sacerdotes. Ele não sacrificava seu tempo com os filhos. A origem da religiosidade de Eli vivia uma forma religiosa de vida. A origem da religiosidade de Eli era porque ele não corrigia seus filhos. Ele não mostrava o que era um pai para criar os filhos, que exigia sacrifício de pai, para mostrar um caminho certo. E aquele pai que não sacrifica, que não tem marcas, sabe, que não cuida dos seus filhos, gera uma geração sem marcas, sem sacrifício. Ou seja, se gera uma geração sem marcas, sacrifício, que vai ser o pai do amanhã, não gera uma geração com marcas. Aí despreza o sacrifício, despreza Cristo, não sabe o que é o sacrifício. A essência do sacrifício você não sabe. Você só quer comer do sacrifício. A gente vê uma geração que quer comer dos sacrifícios que foram feitos para Deus, mas não sabe a essência dele. Não paga um preço de sacrifício, não tem marcas. A gente está vivendo uma geração que a gente está dentro da casa de Deus, não se sacrifica como tem que se sacrificar. Sabe que teve alguém que pagou um preço, mas eu só quero comer desse sacrifício e continuar assim, está tudo bem. Ofni e Finés era assim. Ofni e Finés foram levantados com pais espirituais, que seria uma sequência. Como eu falei na semana passada, não existe você criar uma nova geração de filhos. Você dá seguimento. De Isaac veio, né? Isaac, Jacó, e vai uma sequência: Abraão, Isaac, Jacó, vai gerando uma sequência. Eucana, Davi, José, uma sequência. Porque quando você quebra uma sequência de segmento de geração, você gera filhos órfãos, que perdem a direção. Escuta uma coisa: Ofni e Finés, eles não aprenderam com o pai dele a sacrificar para gerar marcas na caminhada, para gerar filhos saudáveis, estabelecer filhos. Amados, os pais, do sacrifício deles, que estabelece os filhos, que vão estabelecer filhos saudáveis do amanhã, são os que direcionam, são os que liberam os seus destinos, são os pais. Os destinos dos filhos espirituais da casa, os destinos dos teus filhos, até da tua geração de sangue, depende muito da forma como você caminha. Ele não preparou os filhos. Se você entender isso, você vai entender tudo o que a Bíblia fala. A Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu li um livro, há um tempo atrás, o pastor Fabiano Ribeiro, ele fala uma coisa tremenda no livro Paternidade Bem Resolvida. Ele fala uma coisa que grava isso para você como essência. Teologia sem paternidade vira religiosidade. Se você não conhecer o pai, você é um religioso dentro da casa de Deus. Você não conhece a relação tua de filho. Se você não conhece teu pai, como é que você vai se portar como filho e pai de uma geração que vai vir? Como é que você vai dar destino nas pessoas? O maior legado que você tem, a maior herança que você tem é o seu legado. Eu falei isso na semana passada, eu preguei sobre legado. Eu fiquei nessa mensagem aqui sexta-feira de manhã, aliás, 2 horas da tarde. Só fui terminar ela na hora de ir lá para o congresso.
Pedi uma palavra a Deus, Deus me deu essa palavra. Ófine e Finéias, eles não tinham a capacidade, porque não teve pais que pagassem um preço. Eles não tinham marcas. Deus deu seu filho. Deus sacrificou o seu filho. Seu filho se sacrificou pela humanidade. Se você vê, todos aqueles que fizeram diferença na geração ganharam marcas na sua caminhada. Se você quer multidão de filhos, se você quer filhos saudáveis, se você quer gerar para Deus, você sabe que você vai ter que pagar um preço de renúncia. Não tem como você gerar filho se não tiver marca para apresentar. E a gente está vendo isso, uma geração de filhos sem pais, que ninguém sacrifica e não mostra a direção de que Cristo é. Porque a gente come do sacrifício, assim como uma Finéia se alimenta dele, mas na hora, porque religioso, presta atenção, religioso, ele não quer, ele despreza, ele desvaloriza as marcas, porque para ele não interessa, ele só quer comer do sacrifício e viver bem, ficar dentro da igreja e não gerar nada e tá tudo certo. Aí sabe o que acontece? Você não ganha marca. Aí o que você vai apresentar para os teus filhos e dar testemunho que você fala, Senhor, me usa, se você não quer marca? Toda a geração de Eli morreu. Eu botei aqui, Deus Pai mostrou as marcas quando sacrificou seu filho, e seu filho se sacrificou e mostrou suas marcas. Mas antes, vamos ver a vida de Jacó. Abre lá em Gênesis 32. Gênesis 32. Você vai entender porque às vezes você não dá fruto. Gênesis 32, 30. Fala uma coisa tremenda. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face, e minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a junta da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Presta atenção. Jacó, ele saiu do Val de Jaboque e passou por Peniel. Peniel quer dizer face de Deus. Só aqueles que veem a face de Deus podem produzir filhos, porque ganham marcas. Jacó ganhou a marca na coxa, e ele começou a ser exemplo. Ninguém comia mais o nervo, sabe por quê? De geração em geração, ele marcou pessoas. Abraão foi a mesma coisa. Abrão, quando ele virou Abraão, pai de multidões, a Bíblia fala em Gênesis 17, logo quando ele fala, você vai ser pai de multidões. Agora vai ali, pega toda a tua família, você se circuncisa. É sentir dor, é sentir marca. Só gera filhos, multidão de filhos, aqueles que têm marcas para apresentar. Deus está levantando aqui uma geração de filhos, pessoas que vão começar a andar como Cristo andou na terra. Não vão só querer ter, mas vão ser parecidos com Ele, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vai começar um tempo novo. Levanta. Para de comer só o sacrifício, porque vai chegar o dia que você vai ter que ir para a guerra. Você vai mostrar o quê? Muita gente está querendo que os filhos entrem na igreja, que a família entre na igreja, mas a máquina não paga preço nem de oração, nem ora. No jejum não faz nada. Se você não sacrifica, como é que você vai gerar? Um exemplo é a mulher. A mulher, para pagar um preço para gerar um filho, sente dores de parto. A gente não quer ter marcas, a gente não quer fazer história. É o evangelho que se prega hoje. Esse evangelho aí, barato. É um evangelho que você só quer se alimentar e dar testemunho. Amado, não tem como você se manter no evangelho por posições, não tem como manter no evangelho por motivações, ou então por testemunho que se ganhou. O evangelho se cresce através de marcas ganhas na tua caminhada. É isso que as pessoas vão seguir. Tem uma geração dentro da igreja, em Jerusalém e fora, que quer ver marcas para poder seguir. Não é de boca, você tem que ter história. Uma geração formada dentro da igreja que espera você apresentar aquilo que você fala que é.
Mas não é falar de boca, é mostrar. Você tem que ser parecido com Cristo. A Bíblia fala que Jacó ficou a noite toda lutando com o anjo, com a presença de Deus. Ele ganhou um nome, Israel. Aquele, quer dizer Israel, o homem hebraico, o homem que vê Deus. Jesus fala, quem vê a mim vê o Pai. Ele viu Deus, mas ganhou a marca, assim como Jesus ganhou. Lucas 24 fala bem claro. Jesus falou, mostrou depois que ressuscitou. Vê aqui as marcas na minha mão e as marcas dos meus pés. Paulo passou uma experiência. Todo aquele que vê Deus e quer crescer tem que ganhar marca, meu irmão. Quer fazer diferença na sociedade, quer gerar filhos, quer fazer diferença no ministério, você vai ter que pagar um preço. Cadê aquela geração que paga preço? Paulo, ele viu em Damasco a luz, escutou Jesus, ficou 3 dias sem comer, sem beber. Sabe por que tremendo isso? Saulo quer dizer homem desejado em hebraico. Ficou 3 dias, ele não misturou, sabe por quê? A Bíblia fala em comer e beber coisa da terra, ele queria coisa do céu, meu irmão. Aí ele ganhou um nome, Paulo, quer dizer pequeno. É necessário que ele cresça ou diminua. Paulo começou a ganhar, quanto mais ele perdia, ele mais ganhava em Cristo, a ponto de considerar tudo que esterco. Eu não quero nada disso aí. Onde estão os Paulos de Deus, que querem abrir mão e parar de comer o sacrifício e viver por Ele? Estou te desafiando hoje. Eu uso uma palavra de despertamento. Para de entrar na igreja e ficar parado e vendo as coisas acontecerem e a gente não fazer nada. Hoje é um evangelho barato que está se pregando. De manhã o Almir, diácono Almir, pregou aqui a pedra e falou uma coisa tremenda, que quem remove a pedra é você. Deus não remove pedra. Aquilo que você tem que fazer é você que faz. João 11, se eu não me engano. Mas a Bíblia fala também, lá no versículo 44 desse capítulo, fala que o defunto, eu falei isso, veio com as ataduras, com lenço. Deus fala, tirai o lenço e deixa ele andar. Amado, muita gente, Deus remove a pedra, mas ainda se comporta como defunto dentro da igreja, morto. Deus já removeu a pedra, você está dentro da igreja, mas você não produz. Você está morto. Jesus falou, deixa ele ir. É ir, meu irmão, é andar. Não tem coisa parada. Se Deus removeu a pedra, é para você produzir. Toda visão gera uma reprodução, e a reprodução, produção. Eu falei isso. Nós somos aquilo que nós vemos. Isso aí a ciência fala que 70% do que você é pelo que você vê, e 10% é pelo que você ouve. Por isso que Jesus falou, Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A visão é Cristo. Quando você olha, você produz e reproduz. Não tem como. Paulo, ele começou a produzir, produziu Timóteo, produziu Onésimo, produziu Tito, produziu uma multidão de pessoas, precisou de dinheiro, precisou, amado, ele perdeu tudo, o desejado de Roma, tinha status, ganhou o nome de Paulo, pequeno, mas fez uma diferença tremenda. O pequeno era grande na mão de Deus. O pequeno era grande na mão de Deus. E hoje a gente vê umas coisas diferentes. A Bíblia fala que Paulo também tinha marcas. Gálatas 6, versículo 17. Ninguém me moleste, porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Ele ganhou marcas e fez a diferença. Se você quer fazer a diferença por nome de Jesus, você vai ter que também passar por meios. Só que ninguém quer ceder nada. Aí a gente vê uma igreja mais para dentro do que para fora. A gente vê uma igreja que não produz aquilo que Deus quer, porque a gente não entende o que é relacionamento com o pai e com o filho. A gente tem que voltar à origem das coisas. Deus quer que você volte lá no estado que Adão caiu, eu sei. Mas Ele quer, enquanto você tem aqui, quando você olha Cristo, você produz. Cristo andava no meio do povo, Ele andava no meio do deserto, Ele fazia as mesmas coisas que os outros faziam. Ele estava no meio daquele povo ruim para pregar o evangelho. Era homem igual a você e eu. Eu coloquei aqui algumas coisas.
As marcas sinalizam a mudança de motivações dentro de você e testemunhos para joelhos trôpegos, joelhos vacilantes. O testemunho, quando você encontra Cristo e recebe a marca dele, é dolorido, meu amado, mas você testemunha para um bocado de pessoa, porque você fez história, que vai deixar você aqui de legado para o teu povo, para a tua família e para a igreja. Tem que ter história. Eu vejo um bocado de gente dentro da igreja, sabe, parado. Eu estou falando que está escrito, Deus me deu isso aqui, sacrifício. Eli, Ofni e Finéias. Onde estão essas pessoas? Mano, eu vou falar uma coisa para você. Eu falei de manhã isso, agora a igreja está mais cheia. Mano, eu me lembro da minha época, antes de ser obreiro, eu era membro. Eu me converti com 31 anos de idade. Eu comecei a fazer parte do evangelismo. As pessoas me conhecem por causa de evangelismo. Eu vou fazer um trabalho agora lá no Espírito Santo essa semana. Estou viajando com minha esposa, fui convidado. Vou participar do congresso, mandaram fazer um trabalho. Mas presta atenção uma coisa. Eu me lembro que quando eu era, e hoje eu não vejo isso, eu saía da minha casa, lá da Praça Dalva de Oliveira, eu ia a pé até a Penha. Eu ia lá no Hospital Mário Croft evangelizar. 3 horas da tarde, 2h30 da tarde, domingo, voltava a pé, pegava o culto das 5, ficava direto. Ficava queimado o rosto, ia com minha esposa, muitas vezes a pé, às vezes de carro, quando tinha. Pregava lá para o doente, pregava aquele que estava lá, deitado numa cama com câncer, estado terminal. A gente ia evangelizando no meio da rua. Eu, Davi, tinha uma galera, Luiz Augusto, algumas pessoas conhecem. Minha vida foi assim. Eu saía nas ruas aos domingos à tarde, às vezes aos sábados. Onde estão essas pessoas que pregam o evangelho e saem? Onde estão as pessoas que querem ganhar marcas de Cristo? Eu saía de tarde, às vezes para o hospital de Irajá. Graças a Deus até hoje tem. Daquela época a gente fundou uma capelania dentro do hospital de Irajá. Está funcionando até hoje. Está lá os diáconos Reginaldo e Silvano, fazem um trabalho de capelania lá até hoje. Salva gente para Dedéu toda semana. Mas teve que alguém pagar um preço de sair no sol, fundar. Aí eu vejo hoje os obreiros e diáconos, eu vejo os colaboradores membros, que só evangelizam se a gente movimentar, se só fala, se a gente fazer alguma coisa, amado. A Bíblia fala aí de pregar o evangelho a toda criatura. Não diz que você tem que se, sabe, precisar de alguém para empurrar você. Eu saía de tarde, todo domingo. Muitas vezes eu chegava de serviço, ela sabe. Eu falo isso para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Eu fui levantado ministro com 45 anos, 46. Só vou fazer 50. Eu me lembro que eu ia de tarde fazer o evangelismo, tirava o serviço e às vezes emendava a noite num programa de televisão de madrugada. Ficava até as 3h30 atendendo pessoas e fazendo apelo. Era 10 aceitando Jesus, era 12 por programa. Depois eu emendava de manhãzinha no táxi. Estava produzindo para Cristo, ganhando minhas marcas, para um dia o Senhor, se alguém me perguntasse aqui, ó, eu tenho marcas, eu estou aqui, eu não estou aqui porque me escolheram por escolher, eu tenho uma caminhada para mostrar. Aí chegava às vezes os relatórios, eu falei isso de manhã, quando eu estava no evangelismo, chegava lá certos pastores, São Fernando e outros, ó, 900 pessoas para Cristo vocês ganharam esse ano, 800 pessoas para Cristo vocês ganharam esse ano. Cadê essas pessoas que não se levantam? Cadê esses homens que falam que são homens de Deus? E, meu amado, não sacrificam, não ganham marcas. Sabe o que vai acontecer? A geração que vai vir, vai acontecer o que aconteceu aqui. A Bíblia fala, em 1 Samuel capítulo 4, versículo 15, ele era cego, ele já não via. A cegueira do pai formou filhos cegos. Filhos que carregaram uma arca vazia e foram para uma guerra. Levou uma geração inteira com ele que não sacrificava, não tinha marca. Morreram. Todos morreram. Aí veio uma geração nova, sem pai, crentes e cabôs. Foi-se a glória de Deus. Crentes que não tinham paz, crentes que não tinham pessoas que não geraram, crentes que estão perdidos na casa de Deus, que não fazem, não produzem. Eu estou falando para você, eu estou te desafiando essa noite. Jovens, se levantem. Jovens, vocês vão fazer diferença. Mas vocês têm que se levantar. Hoje, a gente está dentro da igreja.
Rapaz, a gente vê tanta meninice, tantas coisas, a gente podia estar produzindo mais, criando marcas. Tem uma geração dentro da igreja em Jerusalém que quer ver as tuas marcas, mas o teu testemunho não fala isso, aquilo que você é. Então você não tem como mostrar e nem gerar filhos, porque você não caminha, você não paga preço. Isso a gente faz sem mostrar nada para ninguém. A gente saía por sair, ninguém sabia. Ficava o dia todo de tarde trabalhando, fazendo a obra, e emendava na igreja, tirava serviço, ia para casa contentão, porque tinha 2, 3 pessoas que aceitavam a Cristo. Aí quando assumiu o ministério, aí Deus foi dando crescimento, mas eu paguei um preço, ela pagou um preço. Eu estou dando isso como exemplo para vocês, gerações que querem fazer diferença, obreiros e diáconos que tem que se levantar, tem que ter marca, não é falar que é, tem que mostrar que são. Está aqui a minha caminhada. Hoje a gente vê pessoas que querem honra, e Deus fala que Jesus se esvaziou, tomou forma de servo. Ele era rico, se fez pobre para que através da sua pobreza enriquecesse uma geração. E hoje a gente quer honra, a gente quer posição dentro da casa de Deus para mostrar que é. Que geração é essa? Geração de cabôs? Foi essa glória? Se gerou essa geração aqui de cabôs, isso quer dizer que em algum momento os pais deixaram as suas marcas para trás, abriram mão das suas marcas, abriram mão da caminhada e começaram a seguir um outro caminho. Eu estou alertando uma geração que vai se levantar a partir de hoje, meu amado. Eu creio que daqui, meu amado, eu comecei com minha vida tarde no Evangelho, mas eu acredito que Deus pode te levantar. Você que acha que é um Zé Ruelo, um Zé Ninguém, Deus pega você e faz você grande, se você pagar um preço para isso. Se você achar que tem que ir, eu espero, mas eu tenho falado isso de manhã, eu tenho orado. Deus me levanta discípulos, pessoas que param do meu lado. Deus levanta pessoas que tomam iniciativa. Senhor, pastor, eu estou saindo ali para evangelizar com esse grupo aqui. Ah não, pastor, estou fazendo esse trabalho. Pastor, estou aqui tirando serviço. Amado, uma geração que querem trabalhar para Jesus, uma geração que quer fazer alguma coisa diferente, quer sair das mesmices. Deus tira a pedra, meu irmão. Mas se você quiser continuar na sua condição de defunto, com enrolado, com pano, é com você. A Bíblia fala que Lázaro saiu com as ratas. Ele só andou porque tiveram que ajudar ele a tirar. Mas ele saiu de dentro da caverna sozinho. Você tem que sair sozinho. Estou falando de uma geração que vai fazer diferença, vai abalar Jardim América. Eu creio nisso. Jovens que vão se levantar daqui com autoridade e ousadia e vão pregar o Evangelho. Homens e mulheres aqui que vão começar a trabalhar na casa de Deus, não aquilo que possa receber, mas aquilo por que Jesus é. Paulo falou, quem vê mim, Jesus falou, quem vê mim vê o Pai. Paulo falou, sede meus imitadores como sou de Cristo. Ele fala lá em Filipenses 3:8, ele fala que abrir a mão de todas as coisas pela excelência e conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu considero todas as coisas como perca e esterco para poder ganhar a Cristo. Está lá escrito. Meu Deus do céu. Será que a gente vai ficar numa geração dessa? Aí a gente quer a nossa família dentro da igreja, a gente quer nossos filhos dentro da igreja, a gente quer, mas a gente mesmo não quer pagar preço, não quer ter sacrifício não. Só chega aqui na frente quando prega uma palavra de vitória, vem aqui na frente, mas na hora, vamos evangelizar, vamos trabalhar na igreja, vamos lá para o irmão, não vem nem um terço às vezes. Ninguém se esforça para Cristo, só quer comer do sacrifício da cruz. É essa geração que a Bíblia fala em Timóteo que o amor de muitos se esfriaria, e não teria amor pelas pessoas lá de fora, não teria amor nem dentro da igreja. Ia procurar, sabe, pessoas devido à concupiscência nos ouvidos, mestres, segundo as suas vontades, a mente cauterizada. A gente está vivendo esse tempo. Uma geração de cabôs, sem paz, sem pessoas que ensinem outras, sem pessoas que parem de Deus dar o testemunho. Só em você andar, as pessoas querem ser igual a Ele. Cadê essa geração? Pessoas que olham para você, você é diferente. Isso é para a glória de Jesus, meu amado. Eu falo isso, é para a glória de Deus. Continuo na mesma situação, preciso de dinheiro. Continuo com
as mesmas minhas situações, sabe, como você e eu que temos dificuldades, mas eu ainda continuo olhando para a cruz, eu continuo ainda querendo reproduzir para Cristo, eu continuo ainda querendo ser parecido com Ele. Sabe por quê? Porque Ele me deu o melhor, Ele me ensinou o que é cruz, sacrifício, porque um dia eu vou estar com Ele na glória. A nossa vida é uma só, a gente só tem uma vida. A Bíblia fala isso no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está lá. Ao homem ser dado só uma só vida, e depois disso procede o juízo. O que você tem feito? Eu vejo pessoas que querem ministérios grandes, mas só querem lugares bons. Aí eu olho a vida desse homem aqui, eu olho a vida de quem ele formou. Ele não queria saber para onde ele iria, ele só queria sacrificar e ter mais marcas ainda para produzir mais para Cristo. Eu estou falando aqui com um povo que tem marcas. Levanta assim quem tem marca de Cristo. Dá um glória a Deus bem alto. Fala para Deus, meu amado. Quando você estiver aqui, amado, entrou na casa de Deus, é para adoração. No outro dia eu fiquei escandalizado. Eu escutei um homem entrando, passou por mim e falou: eu vou para a casa de Deus ganhar a minha bênção. Cara, ganhar a bênção. A casa de Deus é para adoração, para você chegar e aprender e sair para fora para sacrificar. A bênção é consequência do teu trabalho, daquilo que você produz e das marcas que você tem. O evangelho que eles estão pregando. Aí você não vê ninguém evangelizando, ninguém ganhando ninguém para Jesus. Aí eu pergunto para os trabalhadores: quantas pessoas vocês falaram de Jesus? Ninguém, não tem testemunho, não tem nada, porque não faz. Aí o pouco que a gente tem, a gente acha muito dentro da casa de Deus. O pouco de tirar um serviço, ou então vir para cá. Amado, as pessoas chegam tarde no culto, estoura 30, 40 minutos, 50 minutos, chega atrasado para serviço. Amado, eu nunca cheguei atrasado num serviço, ela está aqui. Só quando eu trabalharia, quando eu trabalho. Amado, a gente tem que procurar se levantar como homens que querem ter marcas de Cristo. Abre lá em Gálatas 4. A tua geração vai ser formada por aquilo que você passa. Teus filhos dentro da igreja. São os pais que estabelecem os filhos através do seu sacrifício, que vai dar destino, direcionamento. Hófni e Finés morreram que o pai ficou cego. Aí carregou uma arca vazia. Quando ele carregou uma arca vazia, todos os filhos de Israel morreram, porque não tiveram sacrifício e marca para apresentar. Estava carregando uma arca vazia, sem a presença de Deus. Foi-se a glória já há muito tempo. Uma geração de caboclos sem presença de paternidade. Gálatas 4. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Vem cá, ministério de música. Mano, eu estou querendo te desafiar. É uma palavra de despertamento. É uma palavra assim como eu escutei no congresso. Não tem nada a ver com o que eu estou pregando. Mas ele falou de ser como Cristo. A gente tem que ser como Cristo. A gente tem que dar exemplo. A gente tem que dar testemunho. Aonde a gente for, a gente é testemunho de pessoas que estão vacilantes. O problema todo é que a gente acha que a igreja é lugar de resolver os seus problemas. Não é só isso. É a obra de Deus que fez na cruz. Eu fico angustiado, meu amado. Outro dia eu estava chorando, porque eu vivi isso tudo. Eu vivi pouco, eu quero fazer mais. Mas eu acho que eu não fiz nada. Eu acho que eu fiz nada. Eu falo para ela: esse cara, eu não estou fazendo nada. O pouco que eu fiz é pouco para Deus. Eu me lembro que a gente saía no meio da rua, era na chuva do sol, a gente pregava o evangelho, subia as comunidades, aí via pessoas armadas jogando arma no chão, aceitando a Jesus ali. Aí a gente abraçava, aí daqui a pouco levava para a igreja, na igreja local dava fruta, daqui a pouco você escutava, era obreiro, era diácono. Cadê essas pessoas que querem pagar um preço para Cristo e terem as suas marcas para apresentar para uma geração que vai vir? Uma palavra de despertamento para a igreja.
O pastor gosta muito de palavra de bênção, de vitória. Às vezes eu prego aqui também. Mas ao mesmo tempo, meu amado, tudo que Cristo fez na cruz, a única forma de você recompensar é andar como Ele andou. E como Ele andou, Ele produziu. Não tem como. Se você quer ser parecido com Cristo, você vai ter que produzir na casa dele, na rua, no teu trabalho, na tua casa. Amado, onde você está, você é dentro do shopping, as pessoas vão olhar para você, vão ver um brilho diferente. É o brilho do Espírito Santo que está com você. Vamos ficar de pé. Esse texto aqui diz: digo pois que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda senhor de tudo. Sabe o que acontece? Quando nós não temos uma geração de pais, uma geração de cabões, a gente se comporta como escravo, como menino, apesar de ser senhor de todas as coisas. Aí teve que levantar Jesus para fazer a adoção de filhos, pagou um preço. E ele fala isso. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. É o Pai que determina o tempo do filho. Se você se levantar, vai ter uma geração que vai te seguir. Você vai formar jovens, a tua família. É o tempo determinado, são os pais que determinam, que se levantem. Aí Jesus veio. A Bíblia fala que gerou a adoção de filhos, se você ler até o final. Mas pagou um preço. Muita gente dentro da casa de Deus ainda com comportamento de menino, de servo, porque viveu momentos de uma má formação às vezes, porque não teve pais que deram uma direção, então se perdeu no meio do caminho, aí vira órfãos. Aí o que acontece? Se você é órfão, você fica estéril, porque você não tem direção nem para você. Como é que você vai dar direção para os outros? Aí a gente vê uma geração parada, que não avança. Eu ainda peguei um pouquinho de pessoas fazendo trabalhos nas ruas, trazendo gente para Cristo na igreja. Entrava 2, 3. Onde estão essas pessoas que entram dentro da igreja e trazem um visitante? Pessoas para aceitar a Jesus. Não estão pessoas que se sacrificam na madrugada e oram. Eu não posso trabalhar, mas eu levanto e começo a guerrear pela igreja, pela vida do pastor. Você paga um preço, jejua. Ninguém precisa saber que a honra e glória é para o Senhor. O problema todo que a gente quer aparecer daquilo que a gente é, amar, se esvazie. Sabe por quê? Porque Deus está te olhando. Eu evangelizei muito com a minha esposa, eu saí e ganhei muita gente. Isso é período aí que a gente fala desse monte de gente, é o período que eu estava liderando o ministério. Mas os outros, isso é para a glória de Jesus. Porque eu entendi o que era o evangelho. A gente faz com a mão esquerda, que a mão direita não precisa ver. Aí eu faço. Eu não preciso sentar nas primeiras cadeiras, eu sento na última. Porque pode chegar alguém com mais autoridade que você, Deus pode mandar levantar e botar você na última fileira. Fica na última, que Deus te exalta, te bota na frente. Está escrito isso. Está escrito isso. Você não precisa de posição para fazer a obra de Cristo, nem ser reconhecido por ninguém. Eu falei isso para ela no outro dia. Rapaz, que saudade de ser evangelista, ir para o sol, meio-dia, 1h da tarde, trabalhar nas madrugadas e fazer alguma coisa. Eu estou falando da minha parte. De repente Deus te levanta em outras áreas. Mas desde o momento que Deus, fale contigo que você queira. Senhor, eu quero as marcas. Eu quero as marcas de Cristo na minha vida. Eu quero começar a produzir de alguma forma. Senhor, manda a marca para a minha vida. Se eu estou parado, se eu me sinto parado, Senhor, marca, para eu fazer uma diferença nessa geração que vai vir. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus, foi que Deus gerou para mim isso na sexta-feira, essa palavra, porque até a noite escrevendo, Deus foi gerando, fui escrevendo. A gente está precisando de pessoas que se levantem e queiram marcas. O problema é que a gente bota tantas coisas na frente, você não tem nem tempo para agir. Deus agir na tua vida, que as coisas atrapalham, igual Marco e Maria. Maria e Marta, está atarefada com tantas coisas. A melhor parte não será tirada de Maria. Qual é a melhor parte? Aos pés de Cristo, meu irmão. Fazendo a obra, se dedicando à igreja local, demonstrando alguma coisa. Jesus, valeu a pena o Senhor ter morrido por mim. Valeu a pena. Povo que não
trabalha, povo que não quer... Amado, você tem que entender a paternidade. Senão você vira um religioso, você vira um imperfeito dentro da igreja. Eli começou a formar filhos imperfeitos, porque os filhos não sacrificavam e comiam o sacrifício dos filhos que estavam gerando. Absurdo. Se você trabalhar na igreja, você vai gerar filhos espirituais também. As pessoas vão olhar para você, vão querer se parecer, fazer igual a você. Aí você vai fazendo uma forma de pessoas perfeitas segundo Cristo. E se você também trabalhar mal, aquele que entra, que come legumes, vai olhar para você também. Aí você começa a gerar uma geração de pessoas imperfeitas. E aqueles que não trabalham dentro da casa de Deus, não trabalham. Sabe por quê? Porque Deus começa a te dar tanta coisa, você começa a inchar de tanto conhecimento. O teu conhecimento serve para começar a ver defeito nas pessoas, porque a palavra diz isso, que a palavra diz isso, não sei o quê. Aí você não produz. Mas se você vê lá fora e aqui dentro como precisa de obra, você começa a não ver nada. Você começa a trabalhar na palavra para gerar, não para apontar. Estou falando isso da parte de Deus. Eu sei que tem homens aqui e mulheres que estão, meu amado, travados por palavras lançadas, travados por causa das coisas. Homens e mulheres aqui que têm um potencial tremendo de se lançar. Eu creio nisso nessa noite. Você vai escutar, começa a orar e fala: Senhor, eu quero as tuas marcas. Senhor, levanta uma geração na minha vida. Se eu não estou gerando da forma como gerei, eu tenho que gerar a partir de hoje. Assim como Lucas 24, Jesus falou e mostrou para os discípulos: olha minhas mãos, meus pés. Paulo mostrou marcas. Quanto mais marcas ele tinha, mais ele produzia. Senhor, se eu tenho que pagar um preço para ter minha família, se eu tenho que pagar um preço para trabalhar, para ver o meu bairro mudado, se eu tenho que pagar um preço, meu Deus, para trazer 1, 2, 3 almas, Jesus pagou um preço. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo está aqui. Começa a tocar uma música.